paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. João, capítulo 7. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: Deixa esse lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: O meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa, eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhes Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Quando ele fala o teu tempo, não é tempo de vocês estarem sofrendo, não é tempo de vocês serem amargurados. O meu tempo é agora. Eu estou sendo amargurado, estou sendo perseguido, porque eu condeno o mundo, eu critico o mundo pelas maldades que ele faz. Vocês não. Vocês não entendem a maldade, vocês não sabem o que é bom. Quando vocês souberem o que é bom, que recusarem a maldade, aí vocês serão perseguidos. Mas, depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: Onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: Ele é bom, e outros: Não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Ele é bom para quem conhece Jesus. Ele engana, ele é falso para quem não conhece Jesus. Então, procura saber direitinho quem é, para você tirar uma conclusão acertada das coisas que falam a respeito de Jesus. Corria já em meio à festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: Como sabe este letras sem ter estudado? Respondeu-lhes Jesus: O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa, porque procurais matar-me. Respondeu a multidão: Tens demônio. Quem é que procura matar-te? Replicou-lhes Jesus: Um só feito realizei, e todos vos admirais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas. No sábado circuncidais um homem. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indigais contra mim pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem? Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Quer dizer, eu cometo um erro simples, banal, né? Aí eu sou criticado, eu sou martirizado por isso? Qual o motivo? Todo mundo erra. Você tem que ver em que circunstância que a pessoa errou. Se foi de livre e espontânea vontade, se foi, vamos supor assim, numa legítima defesa. Você tem que ver em que circunstância que a pessoa errou. Por isso, não pode haver o julgamento. Nós estamos falando duas vezes aqui de julgamento. Diziam alguns de Jerusalém: Não é este aquele a quem procuram matar? Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura, reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é de fato o Cristo? Nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou, dizendo: Vós não somente me conheceis,
mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu o conheço, porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Disse-lhes Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Haveis de procurar-me, e não me achareis. Também onde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este que não o possamos achar? Irá, porventura, para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? Que significa de fato o que ele diz: haveis de procurar-me e não me achareis? Também onde eu estou, vós não podeis ir. Onde Jesus está nesse momento? No céu. Ele sempre esteve. Ele é, não carnalmente, mas ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente. Aí, onde ele está agora? Numa posição em que ele está sendo preso, ele vai ser preso numa posição que nós não podemos estar. Ele vai ressuscitar numa posição que nós não podemos estar. Ele estará com o Pai numa posição também que nós não podemos estar. Nós não sabemos nada. Tudo que nós sabemos, todo o nosso conhecimento vem de Deus. Tudo que Deus permite que aprendamos, vamos aprender e vamos fazer uso. Porque o que não nos é necessário, Deus não vai ensinar. Deus não vai revelar aquilo. O que você vê, Deus não revela. Ele vai revelar aquilo que você precisa saber se você não puder ver, se você não tiver condições de ver. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim, houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Qual a origem de Jesus? Terrena. Belém. Ele nasceu em Belém. O que diz as Escrituras? O Messias, o profeta, o Salvador, vem de onde? De Belém. De onde Jesus veio? Da Galileia. Resposta errada. Ah, sim, ele veio da Galileia, mas ele nasceu onde? Qual a origem dele? Terrena? Belém. Ninguém se preocupa em ir na fonte procurar a verdade. Não, são suposições. Eu ouvi falar. Ouviu falar o quê? Bem ou mal? Tanto um quanto o outro. Veja, procure a verdade. Tudo isso João está falando o tempo todo. Procure a verdade. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não trouxestes? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhes, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as sociedades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe que nada sabe da lei é maldita. Nicodemos, um deles que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta, e cada um foi para a sua casa. Como?
da Galileia não se levanta profeta? Ele veio da Galileia, Jesus passou um tempo na Galileia, mas ele veio de onde? De Belém. Então, por quê? Discriminação, pura e simples, como discriminavam os samaritanos. Samaritanos, galileus, e pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Tudo discriminação. Deus não concorda com isso. Capítulo 8. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Tá certo o que acontece? Tentaram levar aquela mulher para pegar Jesus em contradição. Mas cadê o homem? Na lei fala tanto o homem quanto a mulher. Porque se um errou, o outro também errou. Aí foi com um sentimento mútuo. Então, não é assim que se faz as coisas. E quando Jesus escrevia, os estudiosos dizem que ele colocava assim: corrupto, mentiroso, sem caráter, né? Um monte de coisa ali, coisas erradas. E cada um então foi lendo, pegando aquilo para ele: não, eu estou errado nisso, eu estou errado naquilo, eu também estou errado. Então jogava a pedra e ia embora. Ficou quem? Só Jesus e a mulher. E aquela multidão que estava ali ouvindo Jesus. Não foi claro? Jesus ensinava? Ah, Jesus ensinava para as paredes. Alguém estava lá. Uma grande multidão, pessoas estavam ouvindo Jesus quando aquela mulher foi trazida. Os acusadores foram embora. Ficou quem? Jesus e a mulher no centro. Em volta estavam as pessoas ouvindo os ensinamentos de Jesus. De novo, lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo. Logo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram: Onde está teu pai? Respondeu Jesus: Não me conheceis a mim nem a meu pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Você conhece Jesus? Deus, no Antigo Testamento ou no Primeiro Testamento, ele se faz conhecido. Ele quer que você o conheça. Ele fala de Jesus o tempo todo. Jesus então veio para cumprir as Escrituras e ele veio também em nome de Deus. Ele veio apresentar o Pai. Vocês estão me conhecendo? Eu sou igualzinho ao meu Pai, só que o meu Pai está acima de mim. Eu obedeço o meu Pai.
De outra feita, lhes falou, dizendo: Vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: Terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Uma pausa. Quando Jesus fala: Vocês estão no mundo, mas vocês não pertencem ao mundo. Eu estou no mundo, mas eu não faço as mesmas coisas que o mundo faz. Por isso, eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque, se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: Quem és tu? Respondeu-lhes Jesus: Que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. O que acontece? Jesus não veio julgar, ele veio ensinar. Não façam isso, façam aquilo. Não façam isso, façam aquilo. Assim, seguir os mandamentos de Jesus, para que tudo vá bem. Só que as pessoas não conhecem Jesus, duvidam de Jesus, fazem tudo errado, então naquele dia serão julgados. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Sereis livres do pecado. Ah, olha, meu amigo vai ali, ele me convidou. Não, mas eu não posso entrar lá. Então eu sou livre daquele pecado. Ah, meu amigo está numa situação ruim, eu vou lá conversar com ele, eu vou lá dar o meu apoio para ele. Então eu estou livre do pecado da omissão, do pecado do abandono. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: Nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Vamos pegar aqui, o exemplo vem de casa. Ah, mas meu filho está na escola e tem educação. Ele tem educação para adquirir cultura, conhecimento para ser alguém na vida. Mas a educação vem de casa, vem de berço. Como você se comportar, como você tratar os mais velhos, como você ser amigo de alguém. Isso vem de casa, não é da escola, não. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: Nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhes Jesus: Se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira.
mas porque eu digo a verdade, não me credes. É o que acontece. As pessoas estão mentindo, não, ele está falando a verdade. As pessoas estão falando a verdade, não, ele está mentindo. Por quê? Não ouvem, ouvem, mas não deixa a verdade entrar no coração, porque no dia que a verdade entrar no coração, muita coisa muda. E é justamente isso que o diabo não quer, que você mude para a direção de Deus. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam-lhe, pois, os judeus e lhe disseram: Porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou Jesus: Eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, a quem a busque e julgue. Em verdade vos digo: se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: Agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes: Se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: Ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Não adianta. Jesus é. Quando você entender que Deus é, que Jesus é, que o Espírito Santo de Deus também é, não foi, não será, ele é presente. E nós temos que ser assim, como Deus, igualzinho. Não vamos fazer milagres, não vamos ter sabedoria infinita, mas temos que fazer o quê? As coisas que Jesus manda, para sermos também como ele é.